Hoje eu estou aqui com o Paulo. Nós aqui da ITSS promovemos esse evento aí, Disrupção Industrial. E como o Letieri, da palestra anterior, deixou bem claro, nosso objetivo é estar com vocês aí com vários palestrantes nesse dia de hoje e amanhã, tá? Tirando todas as dúvidas aí voltado para a indústria, tá? Mas é muito interessante que a gente pensou não só na tecnologia, a gente pensou em outras vertentes, como pessoas e processos, né? E vai ficar muito interessante. O Paulo está aqui representando a vertente de pessoas, e ninguém melhor para falar sobre o profissional, né? Do novo, depois da pandemia, tirar a dúvida aí do pessoal que está aqui hoje com a gente, que eu tenho certeza que tem muitos aqui, que o que fazer, como agir, que caminho seguir, né, para estar dentro aí das indústrias, fazer o melhor, ter um desempenho bom dentro de cada empresa. Então, Paulo, eu vou passar a minha palavra para você, tá? É uma honra, primeiramente, estar contigo aqui. E fique à vontade em colocar seu conhecimento e mostrar para o nosso público que está aqui conosco hoje o que você sabe desse tema, tá bom? E no finalzinho eu entro um pouquinho com as perguntas que eu sei que o pessoal vai fazer e as que eu tenho também para tirar contigo, tá bom? Perfeito, obrigado, Ela, pela introdução. Primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando o evento aí. É realmente um evento bastante interessante, bastante importante para esse segmento da indústria mesmo, e pensando nesses pilares, né? Tecnologia, processos, pessoas. Agradecer a ITSS também que está promovendo isso, porque é difícil achar alguns eventos que promovem todo esse conhecimento integrado, né? Geralmente a gente vê só tecnologia em um lado, só vê processo em outro, e não tem como engrenar, né? Se não tiver tudo isso reunido, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que já começo. Bom, a gente vai falar aqui, acho que vocês estão vendo já, né? Sim. Show de bola. Compartilhou, obrigada. Então, a gente fala, né, de processo, tecnologia, e o assunto aqui é o profissional, né? O profissional X.0. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é esse profissional, o que ele faz hoje na indústria, qual que é a relação que ele teve, se teve uma mudança ou não com essa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, vamos começar aí. Primeiramente, eu estou deixando aqui meu QR Code do LinkedIn para quem quiser fazer algum contato, network. Sempre é importante a gente estreitar esse laço, né? Cada vez mais está conectado e a tecnologia proporciona isso para a gente. E falando um pouco de mim, eu sou o Paulo Braga, tenho 30 anos de idade, eu trabalho na indústria aí, como diz, né, para alguns colegas, eu sou nascido no berço do chão de fábrica, praticamente. Trabalhei na minha carreira aí como estagiários desde a indústria, fui crescendo, subindo, né, trabalhando como analista, depois já virei liderança, estou no cargo de gestão já há mais de 11 anos dentro da indústria. Mas a minha formação principal foi TI, eu sou formado em TI, mas eu não entrei na indústria trabalhando com tecnologia de TI, eu entrei para um setor de automação industrial. Isso que foi bastante interessante. Acabei gostando daquele mundo de automação, lá na época de 2010, né, 2009, acabei me formando também em automação industrial. Eu juntei essas duas áreas aí, trabalhei por um bom tempo como analista de automação, como profissional também de tecnologia de TI, e já mais uns 6 anos para cá que eu estou focado um pouco mais na liderança. Então, liderei vários times aí, seja de manutenção também na indústria, e hoje eu lidero um time de projetos de tecnologia para a indústria, né? Iniciei para a indústria mesmo. Em 2018 para cá, eu criei um projeto chamado, começou como profissional, começou como Indústria 4.0, e hoje se tornou o Profissional X.0, que eu compartilho toda a experiência prática de projetos, tecnologia, o que a gente precisa aí se desenvolver, nossas skills, nossas habilidades, para conseguir se destacar nesse meio aí de transformação digital, indústria 4.0, tudo que a gente vê essa loucuragem aí de tecnologias e informações, né? Então, eu tenho o Instagram, aqui embaixo tem o @profissionalx.0, YouTube também, compartilho, então já segue lá também, fazendo um merchan aqui. Bom, vamos lá. Antes de falar efetivamente do profissional, vou introduzir algumas coisas. Eu não estou aqui para a gente falar de uma mística aí, humanos versus máquinas, robô versus máquinas. Tem uma frase que eu utilizo em minhas palestras, em algumas conversas, que é justamente essa. Será que os robôs não estão tomando o trabalho que já deveriam ser deles? Um pouco polêmico isso, né? Que humanistas ali, o robô está tomando o esforço, o trabalho nosso.
mas para quem já entrou dentro de uma linha de produção, já viu como é que funciona a realidade de uma indústria, é subhumano algumas atividades que a gente vê. A gente tem uma capacidade, o ser humano em si, de desenvolver, né, de conseguir agregar maior valor para a empresa. E o dia inteiro uma pessoa ficar mexendo com um produto, numa posição A para B, isso sim que não é humano. Então, eu não vou entrar nem nesse mérito, eu concordo com essa frase, eu acho que os robôs já estão tomando sim os trabalhos que deveriam ser deles. Um outro ponto é falar um pouco sobre essa pandemia, né? As empresas têm duas maneiras, tanto as empresas quanto os profissionais, de aprender, né? De a gente aprender com os erros, que é na dor, né? Já ferrou, já deu o problema lá, a gente aprende, ou no amor, de maneira planejada. E a gente viu nesse momento de pandemia, tanto o profissional, como também as indústrias, as empresas, aprenderam muito na dor, né? Principalmente aqui no nosso país, né? Então, nossa adaptação, às vezes, não é a mais rápida possível. Nosso desenvolvimento profissional também, a gente acabou muitas pessoas se estressando com home office, não conseguindo desempenhar o mesmo trabalho. Por incrível que pareça, muitos profissionais não tinham um ambiente correto, né, para poder trabalhar. E um ponto muito importante, crucial para nós, como profissionais que trabalham com projetos, tecnologia, inovação, é que o mercado de trabalho regional globalizou. Bom, como é que é essa frase, né? A gente está vivendo num mundo de home office, né? Então, todo mundo está trabalhando home office, todo mundo está trabalhando de casa, e as empresas perceberam que não necessariamente eles precisam estar no mercado local, contratando pessoas do círculo dela, no município, da cidade dela. Perceberam que eles podem contratar, sim, profissionais lá de São Paulo, profissionais de outro estado, profissionais de outro país. Então, isso é muito crítico para nós, profissionais. Então, a concorrência, querendo ou não, aumentou também. Então, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas aqui. Então, as pessoas realmente precisam entender que o skill nosso, a concorrência é global, realmente. E esses são os dois principais pontos para a base nossa. Então, agora vamos falar do profissional, né? Eu gosto de falar do profissional não focando na tecnologia, sim o que ele traz para a sociedade, para as empresas, para o mundo. Eu peguei aqui um report que mostra aqui que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de errado não está certo, né? É o crescimento global, nossa taxa de crescimento global, não é o crescimento da nossa economia, é a taxa de crescimento, que vai crescendo porcentagem ano após ano. Ela vem diminuindo há mais de 50 anos. Isso, quando a gente não cresce, a taxa de crescimento da economia não cresce, a gente tem um grande problema que as coisas acabam se tornando cada vez mais desiguais, é escasso recursos, pessoas também não conseguem resolver. A gente sabe qual o problema é a economia, a gente viu nesse momento de uma recessão, né, quase falando nisso nessa pandemia, que a economia é muito importante para o mundo. E principalmente isso afeta o profissional também, desemprego, enfim. A gente vem numa decrescente de a taxa de crescimento diminuindo. E, coincidentemente, a gente também vem numa decrescente que a nossa produtividade, a taxa de produtividade nossa também vem diminuindo. A produtividade das nossas indústrias, a produtividade do nosso comércio. Então, essa relação, né, entre a taxa de crescimento de economia e a nossa produtividade está muito relacionada. E, principalmente, ela está muito relacionada com nós profissionais, com nós pessoas, porque nada disso, tecnologia nenhuma dá certo, processo nenhum dá certo, se nós não conseguirmos utilizar a tecnologia, utilizar os processos corretos, idealizar as demandas para poder funcionar. Mas tem um lado bom disso, gente. O lado bom é que 50% desse problema está resolvido. A gente viu pelo contexto histórico, cada revolução industrial que a gente tem, uma transformação digital, a economia aumenta, a produtividade aumenta também. Veio o surgimento da internet, a segunda revolução, a terceira revolução, a transformação digital que a gente está vivendo. Então, a gente está com uma grande oportunidade de poder aumentar isso, né? Poder conseguir melhorar todo esse problema que a gente tem e evitar isso. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, mostrando que 50% do problema está resolvido sim.
Encerrou, Bruno. Muito bom. Bom, a gente viu, né? 50% do problema está resolvido porque a tecnologia está aí. Olha só quantas tecnologias, quantas inovações que nós temos, né? Os 4.0, toda transformação digital, IoT, robôs autônomos, manufatura aditiva. Pô, a gente estava imprimindo uma casa, né? Onde a gente viu isso alguns anos atrás. Tá, e os restantes dos 50%, né? Como é que a gente resolve essa problemática da economia, de nós conseguirmos atingir o resultado? O restante depende de nós, não tem mais aonde seguir. Depende de nós, pessoas, de mudarmos culturas, depende de nós, pessoas, se desenvolvermos as habilidades para poder entender essa tecnologia, para poder entender toda essa junção de ciências, toda essa convergência entre ciências que a gente vê nessas transformações digitais, indústria 4.0. Então, depende de nós. O que eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco é alguns exemplos de projetos e algumas skills, assim, umas habilidades, mais as soft skills, habilidades mais comportamentais, que eu utilizei aí como base toda a minha carreira, desenvolvendo projetos também, acompanhando meus colegas, liderando a equipe. O que deu de lição para mim? Coisas certas e coisas erradas, que eu acho que é muito legal a gente compartilhar isso em projetos mesmo, né? O primeiro caso que eu tive, o primeiro projeto que me fez ver quão importante é o nosso entendimento da tecnologia, é um projeto que envolveu o IoT. É o mais recente que eu tive, é um projeto que até em fase aí de finalização de patente, é bem legal o projeto, mas como é que aconteceu? Uns 3 anos atrás, a gente teve uma ideia, um grupo de pessoas, para criar um projeto relacionado a IoT para monitoramento de um processo. E a gente sabe, né, IoT, a gente vai pesquisar na internet, a gente vê um monte de coisa, vê sobre Raspberry, vê sobre Arduino, vê um monte de tecnologias e a gente fica um pouco perdido. Pô, mas para onde que eu começo? Onde que eu vou? E vai de novo aquela questão, a tecnologia existe, mas será que aquela tecnologia é importante para a gente, na fase que a gente está? Por quê? O profissional da indústria, o profissional das empresas, nós temos que ter a ideia que a tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é o centro das atenções. Ela está ali para agregar valor. Nós precisamos agregar valor e uma velocidade cada vez mais rápida. A gente vê pelas revoluções industriais. Antes tinha um século praticamente para acontecer uma revolução. Em menos de 50 anos, 40 anos, já está em outra revolução. A gente nem sabe quando vai ser a próxima boom tecnológico que vai ter. Então, a velocidade com que a gente tem que implementar aquela tecnologia, aquele processo, tem que ser muito rápido e tem que agregar valor. Mas eu cometi um erro. O que a gente fez? A gente foi lá e comprou uma placa Y, um equipamento X, e o que a gente fez? A gente acabou desenvolvendo o nosso equipamento mesmo antes de validar o negócio. Então, quem trabalha numa indústria, quer implementar IoT, é a primeira dica que eu dou. Vai lá e alugue um equipamento IoT, porque é muito importante você entender se o teu processo está ok para você começar a colocar tecnologia. Então, fica a cargo do profissional, nós, identificarmos isso. Pô, será que eu vou colocar já um IoT logo de cara na minha linha, ver como é que funciona? Não faz isso, que não vai dar bom se o teu processo não estiver legal. Nós, como profissionais, temos que entender isso, ir lá e alugar. Esse foi um exemplo que eu dei, né? Eu acabei alugando o equipamento, acho que está até aqui atrás, aqui em algum lugar, está até aqui para vocês verem. Paguei R$30 por mês para poder utilizar esse equipamento. Vi muitos erros no meu processo e depois disso, sim, a gente investiu em equipamento um pouco mais robusto, um pouco mais ideal. O que a gente ganhou com isso? Esses 2 pilares. A gente agregou valor de maneira mais correta e numa velocidade muito mais rápida. Então, quem já começa com isso já consegue fazer um projeto um pouco mais fluido, ter o resultado um pouco melhor. Porque o diferencial é esse, né? Não focar tanto na essência daquela tecnologia, foca no que aquela tecnologia vai dar de resultado para você. Então, esse é um grande pilar que eu vejo. Um outro ponto é a criatividade e persistência. Esse é um projeto também, foi um dos primeiros projetos que eu enfrentei na indústria, que foi um sistema de visão. Eu acho que a persistência leva à criatividade, porque quem trabalha com tecnologia, trabalha com indústria, sabe que vai dar muito problema. Tecnologia que nem nosso colega falou, né, na palestra anterior, no webinar anterior. O problema sempre teve ali, a gente tem que achar uma maneira de tentar resolver ele. Tudo é problema até que se prove o contrário. Então, a gente vai enfrentar muitos problemas dentro da indústria e a gente precisa persistir nisso, porque dá certo. A tecnologia, ela foi validada, ela funciona.
o que a gente precisa fazer é ajustando, melhorando, fazendo pequenas inovações, né, que através dessa criatividade. E o que a gente fez nesse projeto? Era um sistema de visão, que ele tinha lá o objetivo de, vamos dizer que isso aqui é um produto, e aqui é a câmera do meu produto. Então, esse produto aqui, eu preciso verificar se essa câmera está na posição correta. O que a gente fez? Nós fomos e colocamos uma câmera de visão artificial para inspecionar isso. E essa câmera, ela funciona, a gente testou em bancada, funcionou tudo bem, mas quando a gente começou a colocar na linha, a gente começou a ver vários problemas, são vários pequenos problemas. Primeiro, não tinha espaço para a câmera, depois, a iluminação que a gente tinha colocado para aquela câmera funcionar, não funcionou. Depois disso, a gente precisava registrar informações que aquela câmera capturasse e jogasse para um banco de dados. Pô, a gente foi lá e fez um software. Então, a gente fez várias coisinhas, vários pontos de melhorias que levou a gente a ser criativo. Se a gente fosse pegar hoje o projeto para ver, eu ia falar, nossa, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar muito problema? No final das contas, acabou resolvendo, porque a gente usou uma estratégia que é fazer um piloto. Nosso colega falou na palestra de hoje, os quick wins, né? Fazer um MVP, né? Fazer um piloto. Isso foi legal, porque a gente conseguiu validando, conseguiu ir fazendo, implementando esse projeto gradual e conseguindo ter resultados graduais também. Então, cada probleminha que dava, a gente compilava umas melhorias, ó, na próxima etapa a gente faz isso, na próxima a gente faz aquilo. E acabou dando certo, porque para mim, aquela tecnologia era nova, e para as pessoas que usar e vão usar aquela tecnologia, também é nova, também é diferente. Então, isso que foi bastante interessante nesse projeto de utilização desses pilotos, né, essas pequenas vitórias que o nosso colega comentou. Né. E para vocês terem uma ideia, é um fato bem interessante, a gente ficou fazendo esse projeto piloto por mais de 2 anos, né? Então, a gente tem que também tomar o cuidado que é o momento de a gente sair de um piloto para ir o definitivo, senão a gente fica a vida inteira no piloto e não sai para o go live, né? Não sai para o projeto final, realmente. Então, a gente tem que tomar como base isso para poder realmente dar a virada de chave, para poder conseguir fazer o projeto funcionar. Porque nem sempre é bom só ter piloto, né? Um outro exemplo, que é muito legal também, é a empatia e a resiliência. A gente fala, né, de projetos de tecnologia, inovação, processos, e todos esses projetos, eles estão focados em pessoas, né? Não tem sentido a gente desenvolver um projeto para uma indústria se não tiver a pessoa como foco central naquele projeto. A tecnologia por si só, ela não tem objetivo nenhum se não tiver um valor para agregar para as pessoas. Esse foi um projeto bastante interessante, que é um sistema que a gente fez, um projeto muito grande que a gente fez, ficamos mais de 3 anos desenvolvendo, mexendo. É um projeto de MES, né, que é monitoramento em tempo real das fábricas, integrando o chão de fábrica nosso com o ERP. Foi muito bacana, a gente conseguiu automatizar muitas coisas do processo. Um ponto legal dele, a empatia foi legal nesse projeto, porque a gente acabou trazendo desde o início desse levantamento, desse planejamento, as pessoas que são da linha de produção, eles foram pertencentes àquele projeto, eles foram interagindo com a gente, foi criando o escopo daquele projeto junto com a gente. Isso que foi legal, é um ponto bem diferencial disso. Mas mesmo assim, a gente teve uma dificuldade nesse projeto. A maior dificuldade não foi a tecnologia. A gente passou 3 anos desenvolvendo, fazendo software para capturar as informações das linhas de produção, das máquinas, fizemos um software para sequenciamento de produção, fizemos um para monitoramento em tempo real da manutenção, ela já conseguiria, a própria máquina, se desse algum problema, ela já abria nota de manutenção no ERP, já fazia todo esse processo automatizado. Então, o projeto foi muito grande, foi muito legal, e conseguiu dar um boom muito legal para nós. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu integrar até as câmeras de monitoramento, que elas ficam no cantinho das linhas, com esse software, para você ter uma ideia. Então, a gente conseguiria abrir o software lá, a linha de produção, quando estava produzindo, conseguiria abrir em tempo real o que estava acontecendo visualmente. Então, isso para um diretor, para um gerente, para um executivo aí da parte de produção, de manufatura, eles conseguem entender muito bem o que está acontecendo. Então, assim, tivemos vários desafios, a gente montou uma equipe para esse projeto, desenvolvemos, fomos fazer treinamento, e qual que é o principal problema, né? Não foi a tecnologia, deu bastante dificuldade, mas o principal problema desse projeto é quando a gente começou a mostrar os dados reais
que estava acontecendo naquela linha, naquele processo. Então, a empresa que trabalhava, a indústria, ela tinha uma cultura, na verdade, não, é um processo totalmente manual, né, de monitoramento, de OE, de todo esse trabalho. A gente, do nada, de um dia para a noite, para de usar papel, agora começa a usar o sistema. Então, esse instalar, essa virada de chave, ela não é tão simples, ela tem que passar por alguns processos de maturidade. A gente precisa, como profissional, ter essa resiliência, ter esse entendimento que a empresa passa por isso. É natural. Tem empresas que já nascem um pouco digital e tem empresas que não, precisam passar por essas etapas. Então, nós, como profissionais de tecnologia, a gente acaba ficando estressado, né? Mostrando, poxa, esse projeto realmente ele é o nosso de tecnologia, ou quem está implantando, estamos gerenciando isso, né? A gente fala, não, o projeto funciona, aí o sensor está medindo corretamente, isso aqui está mostrando o que é real. Você imaginou para uma pessoa da linha de produção, ou um gerente, que vê o OE dele, 50, 40, 60, um OE bom ali, do nada ser 20, ser 15, então ele vê o seu indicador reduzir drasticamente, mais de 20% do dia para a noite por causa do sistema. Então, a gente tem que tomar cuidado para não causar essa objeção, não causar esse bloqueio. Então, isso que eu comento, é essa resiliência, essa empatia de entender que a gente tem que ir aos pouquinhos, vamos mostrando, trazendo junto. Esse é o grande diferencial. A gente, como profissional de indústria, de tecnologia, a gente não é tech, a gente é humano. E a gente precisa entender que a tecnologia vai ajudar a trazer isso às pessoas junto, né? Então, esses são os 3 principais projetos que eu passei para explicar como esses nossos soft skills, resiliência, empatia, velocidade, agregar valor, é importante para o profissional, porque a gente está aqui realmente para dar resultado, e é essas skills, com essas nossas habilidades técnicas, que vão fazer a gente conseguir esse resultado. Eu trouxe um dado aqui bem legal, que eu acabei pegando ontem mesmo, né, foi algo que eu vi recente aí da World Economic Forum. Esse report aqui é o futuro do trabalho, foi feito em outubro pela World Economic Forum. Ele traz aqui as tecnologias que vão ser mais adotadas pelas empresas até 2025. Tem o relatório do Brasil, se você quiser, até segue o Instagram, @profissionalx0, que lá eu compartilho esse material inteiro, mais de 200 páginas de relatório. Então aqui fala, vamos focar as 4 primeiras, Cloud Computing, que o nosso colega falou, Big Data, Internet das Coisas, e olha como despontou essa tecnologia, essa necessidade da cibersegurança, cybersecurity e a parte de criptografia de dados. Então, deu um boom muito grande essas tecnologias e cada vez mais está sendo mais utilizado. E o outro relatório, um outro gráfico desse mesmo relatório, por que, com toda essa tecnologia, com todas essas informações, todas essas avanço tecnológico, por que as empresas ainda têm dificuldade, principalmente aqui no Brasil, de adotar isso? Olha só que interessante skill gaps são nosso mercado regional, digamos assim, nós temos gaps, as empresas estão falando que eles não estão conseguindo achar profissionais com as skills, com as habilidades no mercado local, na região delas. Olha que interessante isso. Outro ponto, que as empresas elas não estão tendo a habilidade, né, de conseguir atrair profissionais talentosos para usar essas tecnologias. Skill gaps de liderança da própria empresa, falta de entendimento das oportunidades que essas tecnologias podem agregar. Então, o que a gente vê aqui? As principais barreiras desse relatório, um relatório global de vários países, falam que é o profissional. Falo que as nossas habilidades, nosso entendimento, não ter especialista para aquilo, para isso. Então, olha como é que é importante a gente ter esse entendimento dessas tecnologias, conseguir utilizar ela, conseguir fazer tudo aquilo funcionar. Porque as empresas estão dizendo, não tenho profissionais, eu não tenho essas qualificações que eu encontro aqui no meu mercado, eu preciso ter liderança na minha equipe para inovação. Isso é muito, muito interessante, e isso mostra que a gente tem um oceano azul também, né, para a gente se desenvolver e conseguir subir a nossa carreira, ter esse sucesso. Por isso que eu compartilho todo esse conhecimento aí de pessoas mesmo, né, tecnologia. Eu comecei em 2018 com esse projeto de compartilhar sobre tecnologia, mas eu acabei virando a chave falando de pessoas, porque o principal gap está nas nossas habilidades, né, está nos nossos skills, né, para conseguir utilizar. E a gente tem muitas pessoas, muitas empresas que compartilham esse conhecimento de tecnologia muito bem.
E o profissional X.0, que é o tema daqui que a gente vem conversando, é justamente esse profissional que se adapta, esse profissional que consegue entender que não existe a melhor tecnologia do mundo, existe a melhor tecnologia para resolver aquele meu problema, existe a melhor maneira de eu resolver aquela situação, e é o X porque a gente está vivendo uma revolução 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sei lá, amanhã 5.0, não tem como a gente prever. Então é o X desse profissional que independe dessa revolução, independe de todo esse dinamismo, transformação digital, ele está adaptado, ele está dinâmico e tem as atitudes e habilidades certas para inovar. Fechando, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, que eu vejo esse diferencial do profissional, né, a gente estava conversando antes também, que é o diferencial nosso, todas as empresas buscam isso, é a gente se adaptar e saber utilizar a tecnologia da melhor forma possível. Eu dei uma agilizada aqui, porque eu sei que tem horário a cumprir, né? Pontual, aqui é igual indústria, ó, bem controlado, senão você perde. Não se perde. Mas foi muito boas palavras, né, o que você apresentou. E deixa eu te colocar aqui algumas perguntas, tá? Vamos pensar em quem está começando uma carreira, Paulo. Olha que você falou aí, né, de algumas dicas, né, de perfil de profissional, mas o que mais você poderia dar dica? Por exemplo, estou começando uma carreira agora, com esse tudo que está acontecendo, estou pensando em entrar, o que você faria além do que você falou agora, né? Esquece, vamos pensar assim, que dica você daria para esse novo profissional? Sim, é uma pergunta bem interessante, porque a gente vê muitas informações, muitas tecnologias, a gente fica realmente sem saber. Até no YouTube, alguns vídeos que eu posto, o pessoal pede, eu quero fazer automação, quero fazer TI, o que eu faço? Fala, faça o máximo possível que você puder, porque o mundo vai mudando muito, é difícil a gente ser especialista, né, em uma situação, somente em um ponto, porque essa especialidade... É uma pergunta minha, ser especialista ou generalista, né? Então, porque realmente essa especialidade, como as coisas acontecem muito rápidas, a gente hoje está falando de IoT, daqui a pouco evolui para uma outra coisa, até o momento de você se aprofundar digamos assim, o crânio naquilo, daqui a pouco surgiu alguma coisa. Você pode ser especialista, deve ser especialista em algum ponto, mas não esquecer de as outras áreas, porque a gente vê a indústria 4.0, vê a transformação digital, o que é tudo isso? É uma convergência entre ciências, a gente está falando de vários pilares tecnológicos que lá na primeira revolução industrial, que era só máquina a vapor, aí, toda a situação, a gente só tinha alguns pilares. Agora a gente está falando de muita coisa. Então, o profissional que é especialista em um ponto só, vai ser difícil destacar. Ele tem que ser especialista, é o que vai sobressair, mas ele precisa se ver mais situações, sair um pouquinho da fronteira. E falando do profissional, quem está começando, eu errei nisso, num problema que na minha carreira, que eu compartilho, até fiz um story esse dia falando disso, que nós, como profissionais de tecnologia, a gente gosta da tecnologia, a gente gosta de usar a melhor tecnologia, utilizar a melhor ferramenta, a mais rápida. A gente comete dois erros. A partir do momento que a gente começa a amar a tecnologia, a gente acaba esquecendo do valor que ela agrega para a empresa e para nós. Então a gente acaba perdendo esse feeling, porque a gente fica tão fissurado, tão apaixonado por aquele IoT, por aquela tecnologia, que a gente acaba esquecendo do objetivo dela, que não é, a empresa não quer a tecnologia, ela quer o resultado que ela traz para você. E a gente acaba perdendo esse timing, né, disso, e acaba não conseguindo se desenvolver, sabe? Então esses dois grandes problemas, especialista e generalista, e essa parte de tecnologia mesmo, que a gente tem que focar no resultado daquela situação, né? Boa. E eu acho que na sua própria apresentação, né, até agora a gente falou, você acabou de falar aí para o novo profissional, para quem está pensando e estudando a futuro de carreira. E quem já está no mercado? Vamos falar assim, eu estou dentro de uma indústria, estou estagnado, e agora, o que fazer? O mercado está parado, o mercado está aí nesse Covid, está, né, toda nessa pandemia, não vou fazer nada não. Eu acho que, olha os números que você mostrou naqueles 2 últimos slides, né? Eu acho que ele diz muita coisa, né? As profissões que estão vindo aí, onde você pode forçar, onde você pode caminhar para ir, e também olhar para o mercado, né, Paulo? Acho que você pode forçar isso mais e falar para quem está aqui agora, que está pensa que está estável, mas ao mesmo tempo tem que inovar, né? O que você fala para esses profissionais? Legal.
O que a gente vê, né? Até nesse próprio report, tem um ponto ali embaixo, que eu acabei não citando que era nos últimos, as empresas estão começando a implementar dentro da própria organização, não sei se vocês já ouviram o título de upskills e reskills, que é a requalificação. Então, olha como isso é importante. As próprias empresas estão vendo que os profissionais talvez não estão conseguindo se requalificar da maneira correta, estão criando programas internos de upskills, que é subir o nível de qualificação, e reskills, de requalificação profissional dele. É o conhecimento, na realidade, que a empresa dá para você, não tem dinheiro que pague, é o que isso fica, né? E o profissional, assim, que eu entendo hoje, né? Eu trabalho com vários projetos, né, de TI focado para a indústria. Então, nós hoje estamos passando por 2 grandes projetos bem importantes, que um dele é Big Data. A gente está querendo fazer essa virada de chave na indústria, indo para digital, indo para Big Data. E como é difícil achar profissional com o entendimento dessa tecnologia de Big Data, todo o ecossistema que tem disso, porque quanto mais eu participei ativamente desse projeto, quanto mais eu fui me aprofundando, mais entendendo como é que funciona a cloud, muitas coisas simples, né? Mas é muito difícil. Tem empresas que, por exemplo, você não pode comprar cloud no data center no exterior, porque tem regulamentação local que não proíbe. Então, você paga, às vezes, 2 vezes mais caro para usar cloud. Então, esses pequenos pontos de experiência que é difícil conseguir no profissional. Então, eu acredito muito em Big Data, inteligência artificial. E um outro ponto que a gente está passando dificuldades é realmente a contratação de profissionais de cybersecurity, né, cibersegurança. A gente está tendo um boom de IoT agora, né, vai ter várias empresas usando IoT, mas esse IoT está sendo acelerado, talvez mais do que devia, porque não tem uma segurança, toda uma criptografia em cima daquele IoT. Então, me preocupa muito como aquele IoT vai suportar invasões, erros, problemas. Então, isso é muito importante. Eu vejo que esses são os 2 grandes pilares. Mas, assim, tecnologia é um leque muito grande, é um leque muito aberto. Tudo que a gente for hoje fazer em tecnologia vai dar algum resultado bom se a gente ter essas habilidades certas de entender que a tecnologia está para agregar o valor, né, resultado, e não ficar apaixonado nela, né? É isso aí. Inclusive, não vai dar para a gente bater todas as perguntas, tá? Eu peço desculpa que o Rony fez questionamentos aqui. Rony, a gente vai te responder no particular, tá? Porque, infelizmente, está se encerrando. Mas, e a gente tem outro palestrante aí, logo em seguida a nossa, né? Tem um tema voltado para tecnologia. Olha, nós falamos de processo, agora falamos de pessoas, e vai entrar aí o Bruno Souza e o Thiago Lisboa para falar de tecnologia, né? Então, 3 viés aí que eu acho que todos têm que ficarem atentos, né? Você como pessoa, tecnologia, quais os processos para você se dar bem, né? Então, espero que com essa apresentação de hoje a gente tenha passado, né, uma mensagem importante para quem está no mercado, para quem está começando. E, Paulo, te agradeço aí pelas palavras, tá? Pelo seu conhecimento, pela troca nesse momento, tá bom? Se você quiser... Obrigado, obrigado por tudo. E para quem está assistindo, obrigado pela participação de vocês. Aí, esses eventos é muito importante. A gente está tendo uma facilidade enorme de ter acesso a esses eventos, né? Mas não é todo mundo que vê, né? Então a gente vê quem realmente está comprometido, quem está comprometido com a carreira, com o seu desenvolvimento pessoal. Até mais, obrigado, pessoal. Obrigada. E a ETSS também pela organização do evento. Gente, obrigado, fica aí. gente. O Souza e o Thiago Lisboa estão entrando aí também, tá bom? Obrigada a todos.